Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre uma área de conhecimento dentro das ciências da saúde denominada de patologia. Até aqui você já deve saber que a patologia ela é uma área das ciências da saúde que estuda a doença. A patologia, de forma mais específica, ela estuda as alterações bioquímicas, moleculares, citológicas, histológicas e até mesmo no órgão que são causadas por inúmeros tipos de agentes etiológicos. Através do uso de técnicas moleculares, microbiológicas ou até mesmo histológicas, estudando a anatomia do órgão, a patologia ela tenta explicar os porquês e os sintomas que são relatados pelos pacientes, ao mesmo tempo em que sugere uma explicação para a terapia e também o cuidado clínico. Bom, para a patologia, existem 4 aspectos que podem levar ao desenvolvimento da doença. Você consegue observar todos eles aqui do lado. O primeiro nós conhecemos como agente etiológico, também conhecido como agente causador. Além disso, o desenvolvimento da doença, também conhecido como patologia. As alterações estruturais e morfológicas que são acometidas pelas células, também pelos tecidos e também nos órgãos, e as consequências funcionais desse tipo de alteração. No que se refere aos agentes etiológicos, desde muito tempo as pessoas sempre vêm questionando, sempre vêm associando sintomas a uma determinada causa. O conceito de causa de doença ele é tão antigo quanto a própria história da doença. Se a gente for pegar informações da antiguidade, seja no Antigo Egito, na Grécia Antiga ou até mesmo na Idade Média, vocês vão encontrar uma grande quantidade de relatos de pessoas que adoeciam devido à fúria dos deuses, ou até mesmo, por exemplo, a maus espíritos, ou até mesmo casos de bruxaria. Hoje a gente sabe que os agentes etiológicos, eles podem ser divididos em 2 categorias. As categorias de herança genética, onde o indivíduo ele herda algum tipo de alteração genômica que pode levar ao desenvolvimento de algum tipo de doença, ou até mesmo adquirir esse tipo de mutação ao longo de sua sobrevivência. E um outro grupo seria o dos agentes etiológicos adquiridos, que podem ser causados por infecção, malnutrição e até mesmo desordens bioquímicas. Para que a gente comece a entender como a patologia ela estuda o desenvolvimento da doença, é importante que a gente saiba primeiro caracterizar as células que estão presentes no organismo multicelular, como as células que estão presentes na espécie humana. Observe que as células elas são extremamente delicadas, elas são envoltas por uma membrana plasmática semipermeável e, além disso, dentro dessa membrana existe uma grande quantidade de organelas, muitas delas apresentam bolsas de enzimas que também são controladas por membranas internas. E, além disso, as células eucarióticas apresentam um núcleo celular. E é dentro desse núcleo onde a gente contém o material genético que identifica aquela célula. Nos organismos multicelulares existem uma diversidade celular muito grande, muitas células apresentam diversos aspectos morfológicos e, além disso, uma célula pode apresentar diversos tipos de funções. As células de um organismo multicelular precisam manter a integridade dentro de um tecido, pois aquele espaço ele está sendo compartilhado por uma grande quantidade de células. E essas células, além de dar conta da demanda fisiológica, devem compartilhar o mesmo espaço e também a quantidade de substratos que serão entregues a essas células. No entanto, quando há quebra da homeostasia, ou seja, quando o equilíbrio que existe entre as células ele é perdido, mesmo que temporariamente, essas células elas tentam se adaptar a novas situações. Esses processos adaptativos eles são importantes porque eles permitem que a célula ela continue viva e, além disso, execute suas funções. Uma coisa também importante ser mencionada nesse ponto é que, cessado o agente estressante, as células elas podem voltar à sua configuração normal sem, no entanto, ter sido prejudicada. Os processos de adaptação, como vocês conseguem observar na imagem, eles podem ser divididos em 4 categorias. Existe um processo de adaptação conhecido como hipertrofia, que se refere ao aumento no volume do citoplasma, sem contudo aumentar no número das células.
Além disso, um outro processo denominado de atrofia, em que as células elas reduzem em número ou até mesmo o volume do seu citoplasma, né, configurando, portanto, na diminuição do tecido ou até mesmo no órgão. Além disso, um outro tipo de adaptação celular conhecido como hiperplasia, aí nesse caso sim, acontece a multiplicação no número de células. E finalmente, um outro tipo de adaptação conhecido como metaplasia. Na metaplasia, as células elas alteram a sua forma perante um agente estressor. E se os limites dessa resposta adaptativa eles forem ultrapassados? E além disso, e se as células elas forem expostas a algo realmente tóxico? Essa imagem ela vai nos ajudar a compreender um pouco sobre o processo que pode levar a célula à morte ou até mesmo à volta da homeostasia. Pelo que você já entendeu até agora, as células elas são capazes de se adaptar a um ambiente quando há alteração no pH, quando há alteração dos suprimentos, né, que devem chegar até a célula, se for com baixa de oxigênio, até mesmo com aumento de oxigênio, se a demanda de hormônio, por exemplo, ela for muito aumentada, ou se a demanda de hormônio ela for diminuída, se a célula receber muito ou até mesmo pouco nutriente, ela é capaz de se adaptar. Mas e se esse estresse ele for contínuo, se ele for progressivo e for cada vez mais intenso, o que acontece com a célula? Pelo que você observa aí na imagem, as células, quando elas são submetidas a um estresse muito prolongado, elas podem adquirir o que nós conhecemos como lesão celular. Observe que existem dois caminhos para essa lesão, que é pela continuidade do agente estressante ou até mesmo pela presença de um estímulo nocivo. Essa lesão celular ela é até certo ponto reversível. No entanto, se esses estímulos eles persistirem e até mesmo forem mais intensos e até mesmo progressivo, a célula, portanto, adquire uma lesão irreversível e, consequentemente, ela é incapaz de voltar às suas configurações iniciais e, portanto, são encaminhadas à morte, que pode acontecer por uma morte programada, denominada de apoptose, ou por uma outra morte que causa prejuízo ao tecido, que nós chamamos de necrose. Diferentes tipos de estresse podem causar diferentes tipos de processos adaptativos nas células dos organismos multicelulares. A tabela ao lado, ela mostra para a gente os diversos tipos de natureza de estímulos estressantes versus o processo adaptativo. E olha só que legal. As células, quando são expostas a uma condição aumentada de hormônios ou até mesmo de fatores de crescimento, ela tem como resposta o processo hipertrófico e também hiperplásico. Lembrando que esses dois processos eles são vistos quando um órgão ou um tecido ele aumenta o seu tamanho. Resultado, portanto, da hiperplasia, que se refere à multiplicação das células, e da hipertrofia, que se refere ao aumento no volume das células. Um outro agente estressante também importante se caracterizar é quando há decréscimo ou até mesmo diminuição de nutrientes ou até mesmo de fatores hormonais. Quando as células são expostas a essa situação estressante, elas respondem isso diminuindo o volume das suas células, consequentemente sofrendo atrofia. Vale ressaltar que o processo atrófico ele causa diminuição no volume celular. Um outro ponto que também merece destaque dentro do processo adaptativo atrófico, embora não esteja representado na tabela, é quando um órgão, até mesmo um tecido, ele perde a sua inervação. E então esse tecido ou esse órgão ele deixa de ser estimulado e, consequentemente, as células elas entram em atrofia, reduzindo o tamanho deste órgão. Além disso, existe também a possibilidade das células sofrerem atrofia quando elas deixam de receber um suporte hormonal ou até mesmo neuroendócrino. Os processos atróficos, eles geralmente estão relacionados com a redução do tamanho ou volume do órgão. E, finalmente, um outro processo adaptativo, chamado de metaplasia, acontece quando as células de um determinado tecido, epitelial, mesenquimal, é substituído por um outro tipo celular, em resposta a uma exposição irritante e contínua, a um estresse, a um agente físico ou até mesmo químico. Um exemplo muito conhecido desse tipo de adaptação é o que acontece com as células epiteliais colunares, ciliadas, do trato respiratório, que em decorrência da fumaça do cigarro, ela é substituída por um epitélio do tipo escamoso.
Bom, pessoal, por hoje é só. Nesta aula, vocês só viram uma pequena introdução de como as células podem responder a um agente estressante. No nosso próximo vídeo, no vídeo 2 dessa sessão de patologia, nós vamos começar a entender a fundo o que leva essas células a sofrerem hiperplasia, atrofia, hipertrofia e metaplasia. Não deixe de ver. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixe o seu like e até mesmo o seu comentário. Beleza, pessoal? Até mais!